Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Nós temos hoje mais um tema que nós vamos aqui intitular o reset econômico. Já falamos muitas vezes sobre o reset dos sistemas e a reinicialização dos sistemas novos, quânticos, da nova era, da nova Terra. Mas ainda não há tantas informações a fim de formar opinião definitiva. Por isso estamos ainda um pé atrás, como se diz, para anunciar algumas coisas. Embora temos sim algumas orientações vindas de consciências superiores que nos trazem aqui informações sobre mudanças que já estão acontecendo e que vão acontecer. Se estamos no final da transição do planeta Terra, obviamente que ainda muitas mudanças precisam ser concretizadas. O velho sistema não continuará na nova Terra. Hoje eu vou responder, na verdade, sobre um questionamento de uma pessoa que acompanha este canal e que enviou umas dúvidas sobre a questão econômica, mas como foi enviada essa mensagem no privado, eu não vou aqui citar o nome, obviamente, respeitando sempre a privacidade das pessoas. Só falamos aqui o nome das pessoas quando elas colocam lá publicamente que todo mundo pode ver, mesmo que seja um pseudônimo. Diz aqui a pessoa que enviou o questionamento: acompanho o canal há um bom tempo, assistindo a todos os vídeos. Entendo que é necessário um recomeço, mas estou bastante preocupada com um reset, em especial, o econômico. Poucos anos atrás perdi o medo de investir na bolsa de valores e comecei a comprar ações, fundos imobiliários e outros ativos dentro e fora do Brasil, com o objetivo de criar uma espécie de previdência privada, pensando na aposentadoria. Entendo que Deus é o maior provedor de tudo que há, mas estou com 37 anos e vivo para trabalhar. Raramente viajo, moro longe dos meus pais, irmão e sua família. Não tenho muita liberdade em relação ao tempo. Talvez não tenha me encontrado profissionalmente, mas agradeço pelo sustento de cada dia. De toda maneira, não gostaria de esperar até os 60 anos ou mais para poder aproveitar um pouco mais a vida. Então pensei em fazer um resumo e colocar o dinheiro para trabalhar para mim, em vez de eu trabalhar para ele ou por ele. Há meses quero lhe escrever, mas não quis me expor nos comentários de algum vídeo para não correr o risco de angustiar outras pessoas. Seria possível falar mais sobre os resets? Bom, nós temos aqui então a mensagem. Aqui vamos dizer anônima. E ela fala especificamente sobre o reset econômico, mas ela gostaria que fosse falado sobre os outros também, os outros sistemas. Vamos aqui falar do econômico. Se dá tempo, colocamos alguma coisinha sobre os demais sistemas, porque o que é certo é que todos os sistemas serão resetados e novos sistemas serão reiniciados. Isso nós estamos falando aqui desde 2016. Até 2030, nenhum sistema atual estará vigente. Isso é certo. Como vai ser e quando e que jeito e que forma e o que vai acontecer, ainda temos poucas informações. Falando aqui especificamente da questão do reset econômico, obviamente essa pessoa está se referindo à questão
financeira. Então, eu diria que o reset econômico não é, em si, como nós falamos tantas vezes, o reset econômico, é o reset financeiro, que é o que abrange toda a economia do planeta Terra. Eu vou substituir aqui o termo que ela usou, reset econômico, então, para reset financeiro. O reset financeiro já está acontecendo. Nós estamos vendo mudanças nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Se vocês não acreditam na mudança do sistema financeiro, então é melhor fazer uma retroação àquilo que nós conhecemos do tempo mais antigo, 10, 15, 20 anos. Por exemplo, o sistema bancário, que é o trenzinho do sistema financeiro. Quanta coisa mudou? Já falamos isso. Cada vez mais os bancos estão sobrando. É o que nós temos lá para frente. Não existirá mais bancos. Existirá algum tipo de aplicativo onde você é o próprio banco. Você tem o crédito e o débito e você vai gastar o teu crédito e ganhar os teus créditos para ter, obviamente, o saldo. E você vai administrar isso. Aos poucos, todo o sistema bancário vai deixar de ser útil, porque não é mais preciso. Tudo vai ser digital e você tem o teu ganho e tem o teu débito dentro de um celular, por exemplo. Eu sei que não foi esse o motivo que você me escreveu. Você está preocupada em como investir os teus recursos de hoje. E aqui nós vamos deixar claro que nós não somos consultores financeiros. Aliás, uma das coisas que eu menos me interesso hoje é a questão de consultoria financeira, porque eu não entendo nada disso também, e também tenho a minha opinião, que só serve para mim. Mas sabemos mais ou menos algumas coisas que vai te orientar, sim. Vamos aqui então fazer um exercício para poder passar algumas informações, orientações, para você ficar tranquila. Em primeiro lugar, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Nem os governos, nem os donos de bancos, nem os ministros da economia de cada país. Ninguém sabe aonde vai terminar essa coisa. Porque um novo sistema financeiro quântico já está em funcionamento. E quântico não é aquilo que se imagina, a criação dos humanos. É algo que vem de fora do planeta, porque a Terra começa a fazer parte, já está fazendo parte da Federação Galáctica de Mundos, porque a Terra já fez a sua transição nos níveis mais elevados. Então é preciso agora correr atrás da máquina. Tudo vai ser quântico. E se é quântico, tudo que foi movimentado financeiramente desde 1950 foi espelhado numa plataforma de um computador quântico que não está aqui na Terra e que ele vai ser ligado aos sistemas financeiros de todos os tipos aqui da Terra, do planeta, em breve. Os ajustes que já foram feitos, as moedas digitais, os sistemas financeiros, os aplicativos que todos nós temos, né?
Tudo isso, a facilidade no envio, no recebimento, tudo isso faz parte do sistema financeiro quântico. Ainda não é o sistema completo, é apenas o começo. Se na nova Terra ninguém vai tirar de alguém qualquer coisa, até chegar o momento, e está próximo disso, temos que fazer o nosso acerto, fechar a nossa contabilidade, a contabilidade das sucessivas encarnações. Se numa vida passada você retirou de alguém, confiscou, roubou, cobrou algo que não devia, ou até nesta encarnação também, antes do sistema financeiro quântico estar aprovado e fincado, como se diz, com as suas estacas firmes aqui nesse planeta, é preciso ajustar essa conta. Por isso muitas pessoas perdem, seja num acidente, seja num incêndio, seja numa doença, seja num roubo, num negócio mal sucedido, num dinheiro que empresta e não recebe mais. Enfim, essas perdas que às vezes a própria justiça não consegue reverter, ou se a própria justiça faz o veredicto final como injusto, ele está servindo para que nós tenhamos a oportunidade de quitar os débitos do passado. Quando chegar, de fato, a implementação total do sistema financeiro quântico, todo o dinheiro que nós perdemos injustamente, que foi tirado de nós de forma injusta, vai voltar para nós. De uma forma ou de outra. Não me pergunte como, que eu não sei. E nem quando. E também não vai ser para todo mundo no mesmo dia. Existe um cronograma. Tem pessoas que não podem receber ainda recursos porque não sabem utilizar, vai se perder por causa disso. E as leis divinas são tão sábias que elas não vão permitir que alguém se perca por ter tido preferência na fila dos recursos. Eu diria, como frase para definir aqui o questionamento feito, faça aquilo que você sentir dentro de você que é o melhor. Porque se você tem que perder, não há nenhuma aplicação que vai estar garantida para você. Se você não precisa perder, você pode aplicar onde você quiser. Não vai perder. Obviamente, você tem que fazer isso de uma forma consciente. Então se não vou perder, eu vou aplicar lá num especulador que paga um juro dobrado e vou ganhar o dobro. O especulador vai te dar o cano. Faça a coisa honestamente, seriamente. Sem medo. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Sempre dizemos isso. Assim é com todos os sistemas, inclusive as profissões. Vai mudar, então não vou mais fazer a faculdade que eu queria fazer. Se você tem vontade de fazer a faculdade, faça, comece a fazer. Porque você vai aproveitar. Nada se perde. Tudo vai ser contabilizado. Muitas vezes as pessoas me mandam uma mensagem dizendo: eu tinha uma ação judicial de tantos anos e na hora final a justiça decidiu que eu não tinha direito. E era direito, sim, honestamente era meu direito. Não houve justiça. Mas por que acontece isso? Porque a justiça divina está acima. Se a justiça divina diz: você tem uma conta de uma vida passada pendente, primeiro ela vai te dar o recurso nesta vida, que ninguém tira nada de alguém que não tenha nada. Primeiro você tem a oportunidade de conquistar o recurso, conseguir os valores, e depois chega a hora da quitação. Quando nós vemos isso e aceitamos porque é da justiça divina,
o universo diz assim, olha, você entendeu, você não precisa ficar no prejuízo. E em pouco tempo, tudo volta para você de novo. No entanto, se a pessoa se revolta, amaldiçoa tudo e a todos, ela vai ficar o resto da vida precisando daquele valor e não vai ter. Por quê? Ela precisa aprender que a justiça divina jamais falha. Não é a justiça dos homens que finaliza o processo da alma, é a justiça divina. Então, o que mais eu poderia te dizer? Faça aquilo que você sente que é o melhor para você. Honestamente, obviamente. Não tenha medo. Ah, você vai investir lá, depois vai perder. Bom, se você tem o karma, tem o débito pendente, pode aplicar onde você quiser. Pode comprar ouro e deixar num caixa forte. Você vai chegar um dia lá, vai abrir a portinha do cofre e o ouro sumiu. Por quê? A justiça agora, neste tempo final, precisa ser harmonizada. Não é só os sistemas que vão trocar. Tudo vai ser resetado e reinicializado. Inclusive as nossas pendências de alma. Tem algumas coisas que estão acontecendo agora, no momento, este mês. Vamos ver agora, neste mês de abril. Dia 2 de abril. É a data que se comemora a criação da moeda americana nos Estados Unidos. Sabemos que o dólar sempre foi a moeda universal para os negócios globais. E não é coincidência que o governo americano, dia 2 de abril último, trouxe algo que pouca gente até agora compreendeu. O dia da libertação. Bom, ele não falou financeira, mas eu entendi que é. O dia da libertação financeira. E não é só dos Estados Unidos, é de todos os países do planeta Terra. Porque havia uma especulação nessa questão cambial. Não é preciso ser especialista. Por que tem países emergentes que cresce, de repente alguém lá de fora, que a gente sabe mais ou menos quem são, mas a maioria não sabe, investiram tanto naquela bolha financeira, e daí retiram todos os recursos, enche as burras de dinheiro, como se diz, e o país entra em recessão, entra em crise financeira. E aquela comunidade daquele país paga o preço. Isso acontece desde que a gente entende que existe o dinheiro. E é sempre aquele grupo dominador. Quando o governo americano, agora, o dia 2 de abril, anunciou o dia da libertação, ele não falou detalhes, mas nós sabemos que é a questão financeira. Aquela questão de juntar mais ou menos na mesma proporção as tarifas alfandegárias é para evitar exatamente a especulação. Não é o interesse só dos Estados Unidos, é o interesse de todos os países, principalmente os mais pobres. Porque quem ganhava com essa diferença não era o país que tinha o lucro da venda, porque o produto era sobretaxado, aliás, da compra, né? É o especulador. Aquele dinheiro não vai para o povo nunca. Engana-se quem pensa o contrário. Chega de ladrões, de aves de rapina, de ratos de esgoto. Estamos cansados de ver aquele grupinho encher os seus porões de moedas enquanto o povo mendiga, trabalha e não vê o fim desse sistema da escravidão pelo trabalho e pela dívida.
As medidas que virão, as consequências dessas medidas tomadas no dia 2, já dá um norte. E vamos ver que vai começar a equilibrar as finanças dos países. Eu diria até, aqui um palpite que eu tenho, uma sugestão, mas eu não tenho certeza disso, que em breve nós vamos ter as moedas dos países também equiparadas, sem aquela disparidade de valores. Podemos ter o real do Brasil equiparado ao dólar americano, por exemplo, um por um, ao euro, à libra esterlina, mesmo aquelas moedas super desvalorizadas, como na Venezuela, que precisa um caminhão de dinheiro para comprar uma cesta básica, que não vale mais nada, vai ter o valor. Sim, porque as injustiças que existem neste planeta sempre foram promovidas pelos interesses econômicos. O poder do dinheiro. Nós vemos tantas pessoas ali que são do bem, pessoas que têm até uma boa índole, que têm uma alma boa. E porque compram a narrativa daqueles que querem o colapso, aqueles que ganham para divulgar a notícia invertida, criticam as medidas que vão trazer benefício para eles próprios. Seja medidas internas do Brasil, seja lá fora. Nós precisamos entender que há um comando acima da humanidade que está agora começando a colocar ordem nessa casa planetária. Nós estamos chegando no tempo que nós veremos, de fato, o grande reset de cada sistema, um a um, o efeito cascata, ou dominó, e veremos a reinicialização de cada um, dentro das normas da cooperação, da justiça de fato, que é o que vai reinar na nova Terra. Pelo menos os primeiros tempos, porque depois, mais adiante, vai mudar de novo, porque o dinheiro, por exemplo, servirá até o final da transição planetária. Depois ele não tem mais serventia, porque nada vai ser preciso comprar, pagar. Toda a humanidade vai fazer algo porque quer se divertir, quer ocupar o seu tempo, mas não necessariamente para comprar coisas, porque tudo que for necessário estará disponível. Obviamente que menos aquilo que faz mal. Não vamos mais ter, por exemplo, as drogas, as coisas que fazem mal para as pessoas. Ali, cada um interpreta como quiser, mas vai ter aquilo que vai servir para o bem. Até porque as pessoas que não estão voltadas ao bem, harmonizadas com a frequência da nova Terra, não permanecerão aqui. Então vão dizer assim, mas então não vai ter o dinheiro para comprar a droga. Não vai ter o dinheiro para comprar a droga, mas não vai ter ninguém vendendo e comprando porque não é mais usado. Está fora do jogo. Na verdade, tudo isso que nós estamos falando vai trazer o reset, que nada mais é do que o fim do dinheiro fictício. O dinheiro sempre foi fabricado. E quanto mais se fabrica dinheiro em benefício de poucos, mais o povo paga, porque existe aquela questão da garantia do dinheiro que os governantes precisam colocar. Cada moeda, cada tanto de moeda, o montante de moeda, precisa uma quantidade equivalente em ouro, que a gente chama de lastro. Dinheiro criado sem lastro gera inflação, gera pobreza e miséria. E, no entanto, gera riquezas para aqueles que recolhem tudo. Porque quando alguém perde, alguém ganha. É o jogo da vida. Nós vamos ter, então, em breve também,
os demais reset e as demais reiniciações de todos os sistemas. Vamos ter a energia livre, recursos inesgotáveis, fim da escravidão pelo trabalho e pela dívida. Se nós temos os recursos inesgotáveis, a energia livre, tudo é livre, o que o dinheiro vai pesar? Nada. É onde nós vamos chegar. Eu acredito que antes de 2030 nós teremos a liberação de milhares de patentes que foram patenteadas nos últimos tempos. Só nos Estados Unidos parece que tem pelo menos 7.000 patentes engavetadas. Tudo que podia trazer benefícios para a humanidade, desde as curas de todas as doenças, até tecnologias que promovem o bem-estar das pessoas, desde a energia livre, que já foi dito aqui, viagens interplanetárias. O que mais que nós podemos pensar? Ah, mas isso não existe. Bom, cada um acredita naquilo que quiser, cada um faça como quiser. Nós aqui não vamos dar sugestão. Tanto que eu não estou aqui opinando sobre a dúvida da pessoa que enviou o questionamento. Estou orientando para que ela tome as decisões. Algumas informações aqui podem servir para que ela escolha o melhor destino dos recursos que ela tem. Mas o resumo de tudo é: ninguém perde o que é seu, ninguém fica com aquilo que não lhe pertence. Então não tenha medo. Não tenha medo de o que eu vou comprar, o que eu vou vender, o que eu vou investir, quando é hora de comprar, quando é hora de vender. Ah, eu vou esperar vir uma crise para comprar, que daí todo mundo vende barato. E você está explorando. Está explorando o outro que precisa do dinheiro. Pague o que é justo. Quando vende, cobre o que é justo. Por que tem que especular? Especular não é coisa da nova terra. Mas é claro que ninguém quer perder o que tem. Mas se nós temos uma dívida do passado, é uma oportunidade de quitar aquela dívida se aparecer uma situação de perda. Mas lembrando que se a gente compreende e aceita, o universo restitui em pouco tempo. Porque nós estamos aqui numa escola para aprender as lições. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.